Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Perdomo, né, CEO da Estudo de Vendas. A gente estava fazendo uma live aqui agora, mas infelizmente a internet deu alguns probleminhas e a gente não conseguiu continuar a live, tá? Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo gravado aqui para vocês. E aí, quem quiser perguntar alguma coisa também, manda na pergunta que a gente responde no Stories ou do LinkedIn ou do Instagram depois, beleza? E a ideia aqui é a gente discutir 10 ações práticas que fazem com que, ou permitem que a sua empresa cresça mesmo durante a pandemia, beleza? Eu vou falar as 10 ações práticas aqui, uma a uma, e aí quem tiver pergunta, bota no comentário desse vídeo aqui no YouTube que depois a gente responde no Stories, tá? Bom, a primeira ação prática que você pode fazer é lançar um produto novo, tá? Quando eu falo lançar um produto novo, por que eu digo isso? Porque o jeito de consumir ele mudou para alguns tipos de mercado durante a pandemia. Então, dando um exemplo mais clássico aí do time de futebol. O time de futebol não está podendo vender ingresso, cara. Então, assim, ele perde uma receita ali, dependendo do time, de 2 milhões por semana, né? 3 milhões por semana. Então, veja, ele vai ter que achar algum outro jeito de tornar possível que o cliente dele consuma também, né? O que ele consumia um pouquinho antes. Então, não tem como ele tentar vender aquilo que ele vendia antes. Ele vai ter que tentar vender de uma forma nova, tentar fazer um jeito novo de vender aquilo ali, pensar num jeito diferente. Eu até dei o exemplo durante a live, no tempinho que ela estava livre, de uma reportagem que eu vi de um dono de restaurante aqui de Curitiba, que cara, quando veio a pandemia, ele falou, eu vendo meu restaurante por R$ 1, porque basicamente ele estava com 300 mil em dívida e não tinha ninguém no restaurante. Veio a pandemia, ele teve que pensar, cara, o que eu posso fazer diferente? E ele percebeu que o prato de comida dele, a forma que ele estava fazendo, ele estava preparado para vender presencialmente, para as pessoas que iam até o restaurante, né? Agora, se a pessoa não ia até o restaurante, ele não estava. Ele até entregava comida, só que ele entregava a mesma comida do restaurante. E daí a comida chegava fria, a comida chegava de um jeito que o cliente não gostava. E ele teve essa sacada, essa ideia, ele percebeu, tipo assim, olha, então quer dizer, o cliente da entrega é diferente do cliente que vem aqui presencial, então eu tenho que mudar a forma que eu entrego. E foi aí que ele começou a pesquisar, a falar com concorrentes dele de como é que era a cozinha, de entrega, e ele percebeu que ele estava 10 anos atrasado. E aí ele conseguiu pegar empréstimo de um banco para remodelar a cozinha dele para entrega. E ele está conseguindo entregar, se eu não me engano, são 300 pratos por dia. Hoje em dia via iFood, né? Tá usando iFood também para trazer gente pro negócio dele. A internet, né? O iFood basicamente é a internet, né? A internet, eles que fazem a propaganda. Mas veja, como você tem que parar e pensar, cara, será que o produto que eu fazia antes, ele tá adequado para esse novo cliente que consome de forma remota, que consome via internet, principalmente, né? Porque ele não pode sair de casa. Então, assim, a gente tem que começar a pensar formas diferentes de fazer esse negócio, tá? E aí, quando eu falo forma diferente, pode ser um produto novo ou pode ser um serviço novo também. Você também poderia fazer isso, tá? Exemplo, salão de cabelo, né? Cabeleireiro. Bom, a gente sabe que pode ser que feche, né? Poxa, poderia criar um serviço de corte de cabelo em casa para a pessoa. Vai até a casa da pessoa e corta o cabelo da pessoa lá. Então é um jeito diferente de fazer. Vai ser tão lucrativo quanto antes? Provavelmente não. Talvez não seja. Ou talvez seja, dependendo do tamanho do mercado que você atinge, né? Mas a ideia é você justamente pensar em um serviço ou produto diferente que você pode oferecer para essas novas pessoas que estão consumindo, né? Que estão consumindo durante a pandemia de um jeito diferente, tá? Às vezes não é um problema de venda, de marketing, é só um problema de que você não tem um produto que está adequado para essa nova realidade. Então é por isso que eu colocaria como a primeira ação prática você pensar em um produto ou serviço novo que você poderia oferecer para o mercado. A segunda ação prática que você pode fazer você não precisa mudar o produto, seu produto está adequado já, por exemplo, para o mercado, você vai mudar o recorte de quem você vende, tá? Eu gosto de dar o exemplo da camiseta do Flamengo. Imagina que você tivesse 100 camisetas do Flamengo para vender. Se você pegar essas 100 camisetas do Flamengo e tentar vender em São Januário, provavelmente, que é o estádio do Vasco, que é um dos maiores rivais do Flamengo, provavelmente você não vai vender, ninguém vai querer comprar. A menos que você posicione o produto como, compre aqui uma camiseta para botar fogo. Mas mesmo assim, ninguém vai. Assim, é mais difícil as pessoas quererem pagar R$ 100 uma camiseta para colocar fogo depois, né? Não faz muito sentido. Então você vai ter mais sucesso de vender se você for pegar essas mesmas 100 camisetas e levar para vender no estádio do Flamengo. Né, que são pessoas que são fãs do Flamengo, gostam do Flamengo.
Então entenda que é uma questão de onde é que você coloca o seu produto para vender. Às vezes não é um problema de produto, o produto está legal, só que você está vendendo para as pessoas erradas. Especialmente em empresas pequenas, né, que tem menos recurso, né, que uma empresa grande, por exemplo, menos estabelecida, ela precisa fazer mais com o dinheiro que ela tem, né, ela precisa fazer mais com menos, né, usar essa expressão. Então, como ela faz mais com menos? Vendendo para quem tem mais chance de comprar primeiro. E aí a gente tem que lembrar que o mercado normalmente, pessoal, ele é gigante, ele é enorme. Só de pessoa física, a gente está falando de 200 milhões de pessoas físicas. Então, às vezes, o fato de você pegar o teu produto e posicionar para um grupo similar de 10 mil pessoas físicas ali, que tem mais chance de comprar seu serviço, já vai fazer muito mais sentido que você tentar vender para todo mundo. Então, esse negócio de mudar o recorte para quem você vende, para mim é uma das formas assim mais fáceis, rápidas de você conseguir ter mais resultado comercial, mesmo durante a pandemia. Porque lembrando que na pandemia as pessoas ainda consomem, elas ainda, pessoas e empresas, né? Elas ainda consomem, mas elas estão gastando. Só que elas estão um pouco mais seletivas para gastar, então você vai ter que ter um esforço comercial um pouquinho diferente, um pouquinho diferente para essa realidade. A terceira ação prática que você pode fazer é aumentar o investimento em mídia paga. Então, quando eu falo de aumentar o investimento em mídia paga, eu falo realmente de investir em propaganda, cara. Por que eu falo isso, tá? Isso aconteceu muito em alguns mercados que a gente está estabelecido. Quando veio a pandemia, tá? Alguns concorrentes de empresas que não estavam trabalhando com a gente, né? Então a gente atendia um segmento e esses concorrentes não trabalhavam com a gente. Eles diminuíram o investimento, cara. Então, poxa, veio a pandemia, meu Deus, vamos diminuir o investimento. E a gente instruiu os nossos clientes a aumentarem. Então eles aproveitaram um período em que um monte de negócio que era concorrente deles está mal, não está conseguindo investir, e eles aproveitaram esse momento para investir praticamente sozinhos. Então eles estão muito na frente, sabe? Assim, de domínio de canal, de poder pegar um canal ali que os concorrentes não estão ainda, eles estão muito na frente. Isso é muito bom porque eles conseguem gerar potenciais clientes de forma muito mais barata, entendeu? Então sim, eu estou falando para você aumentar o investimento durante a pandemia porque a maior parte das empresas não está fazendo isso, entendeu? Porque elas estão mal. A pandemia, ela assim, está derrubando a empresa, velho. Então, o que você pode fazer para se diferenciar é botar mais dinheiro em propaganda. Vejo que muito negócio ainda quer muito assim crescer sem investir. Isso não dá, velho. Sem investir de forma consistente, não dá para você ficar dependendo de indicação, de boca a boca. Tu tem que começar a ser mais esperto, botar dinheiro onde você pode gerar dinheiro, né? Então investir em mídia paga, especialmente aí falando de Google Ads, Facebook Ads, essas propagandas digitais hoje em dia que, vamos dizer, o cliente não está saindo tanto de casa mais, então está em casa. Se ele está em casa, a mídia que chega é o quê? TV, Google Ads, Facebook. O mais barato não é a TV, o mais barato é o Google Ads e o Facebook Ads, e provavelmente é onde você vai conseguir tirar retorno mais rápido para continuar investindo. Então, o foco, pessoal, não tem que ser no quanto custa, tem que ser no quanto você vai trazer de receita. E às vezes é uma coisa que a gente tem que atuar muito nos nossos clientes, que ele às vezes chora do tipo, eu vou deixar de investir, eu vou investir 8, mas você poderia investir 15 e ganhar o triplo. E o cara fica pensando, mas de 8 para 15 são 7 mil a mais, meu Deus, e ele não está vendo a receita. Então você precisa olhar com a receita. Você vai investir quanto e vai virar quanto? Quanto que esse negócio vai virar em receita? Você tem que começar a olhar pelo nível da receita. Investir, às vezes, dói, especialmente em empresa pequena dói, porque é um dinheiro que, enfim, poderia aumentar o caixa da empresa, por exemplo, deixar o dono com uma condição de vida um pouco melhor. Mas, cara, se você quer crescer o seu negócio, tu tem que investir, velho. Não tem como fazer. Tem que tirar o dinheiro que você colocaria ali em outro lugar e colocar em atração, em mídia paga, em fazer mais gente conhecer o seu produto ou serviço, beleza? Senão você não vai vender. Não tem muito como fugir disso. A quarta ação prática seria investir em vendas conversacionais, que é o que eu falo. O que são essas vendas conversacionais? É uma tradução aí, nem sei se esse é o termo correto, mas são as vendas via chat, tá? A gente fez um experimento, por exemplo, no nosso site, a gente colocou um chatzinho ali, para as pessoas conversarem com a gente. Cara, isso aumentou a nossa conversão, fez com que muito mais gente começasse a falar com a gente. Então, formulário, ele está convertendo menos do que chat, tá? Isso aí é uma coisa que as empresas estão vendo cada vez mais, né? E isso faz também com que você consiga personalizar a experiência de compra ali, porque você vai falar com a pessoa, né? Antes dela preencher um formulário, você vai entender o que ela quer, o que ela faz. E eu acho também que esse tipo de coisa, que é o chat, ele pode ser utilizado tanto para empresas que têm uma experiência, um ciclo de venda curto, tipo um e-commerce, uma loja virtual,
quanto para empresas grandes também, que vendem um produto um pouco mais caro. Por quê? Você vai usar em uma parte do processo de vendas. Você pode começar a conversa por ali, depois levar para uma videochamada, entendeu? Você não precisa fazer a venda 100% pelo canal, pelo WhatsApp, pelo chat, né? Então você pode utilizar essa ferramenta de conversa, de chat, para uma parte do seu processo comercial, beleza? E aí, se você quiser saber um pouquinho mais de ferramenta, existem as três principais do Brasil aí, eu diria a Omnichat, a Take e a Hug. Take, T-A-K-E, Hug, H-U-G-G-Y, e Omnichat, O-M-N-I, Chat, né? C-H-A-T. Beleza? Para quem quiser pesquisar um pouquinho mais disso. Mas uma ação, os caras consideram muito importante é você dar a oportunidade do cliente falar contigo ali no seu site, né? Via um botão do WhatsApp, via colocando um chat, alguma coisa assim. É muito legal você fazer isso porque isso aumenta a quantidade de gente que chega até você, interage com você. Se aumenta a quantidade de gente que interage com você, você consegue entender um pouquinho mais a necessidade e você tem chance de vender para essas pessoas, né? De vender para elas. A quinta ação prática que você poderia fazer é, se os clientes não vêm até você, ou você tentou investir pra caramba e não tá vindo, não tá dando resultado, vai para uma prospecção ativa. Então faz aquele recorte do mercado de quem são os potenciais clientes que mais têm chance de comprar de você e vai até eles ativamente. Seja enviando um e-mail para abrir uma conversa, seja ligando para esses potenciais clientes, você pode ser ativo, né? Você pode ser ativo, ir atrás. Não precisa esperar que os clientes venham até você, ou não precisa investir em mídia para eles virem até você. Tem técnicas de cold mail, que seria mandar e-mail frio, tem técnicas de abordagem por telefone, tem técnica de abordagem via mídia social, tipo um LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta fantástica para prospecção, né? Então não importa o modelo, mas começa a pensar em formas de você chegar ativamente até esses clientes. Às vezes você vai conseguir até vender mais do que se você, por exemplo, esperar que eles venham até você, entendeu? E tem um hack aí, uma técnica, né, que faz bastante sucesso, especialmente para quem sabe programar, são os web scrapers, que chamam, que é você criar os robozinhos que mapeiam a internet em busca de clientes que têm o potencial de comprar de você. A gente utilizou essa estratégia em um cliente, né, dos 5 mil por mês de faturamento até o 300 mil por mês, foi basicamente assim que eles conseguiram os clientes. Eles vinham de scrapper, a gente conseguia fazer esse mapeamento da internet utilizando esses robozinhos para segmentar quais eram os clientes que tinham mais chance de comprar dele. Vamos para a sexta ação. A sexta ação é revise o seu processo de vendas, tá? Provavelmente a forma de comprar dos seus clientes ela mudou, né, durante a pandemia, nesse 1 ano de pandemia, né? Então você precisa revisar, voltar a entender como é que você vende para essa galera, o que você faz, entendeu? Como que você faz isso? A primeira coisa é mapear como você faz hoje. Então você vai pegar um papel e vai escrever um papel ou no Docs, né, do documento do Google, ou a ferramenta que você quiser, e vai mapear esse processo, que é como é que a gente vende hoje, beleza? Você vai mapear. Depois que você fizer isso, você vai começar a olhar aquilo ali e falar, opa, o que a gente poderia fazer de diferente aqui para a gente poder vender melhor? Pessoal, e às vezes é uma coisa simples, básica, tá? Tem um cliente nosso que a gente conseguiu aumentar em 10% as vendas dele, só tirando da mão dele a distribuição de lead, porque antes recebia, então era o dono da empresa que fazia isso, tá? Recebia os leads pela internet, o dono pegava, olhava um por um e começava a distribuir para os potenciais clientes, para os vendedores dele. Olha que loucura, o cara fazia na mão isso. A gente chegou, ajudou ele a configurar um sistema que ele já tinha para distribuir um a um para cada vendedor. E só isso aumentou em 10% as vendas deles. Outras duas coisas que normalmente aumenta vendas também. É você separar os leads que têm chance de comprar dos que não têm. O vendedor, às vezes, ele quer vender para todo mundo. E quando ele começa a olhar o lead que chega e ver, opa, esse lead aqui tem mais chance de comprar, esse lead tem menos chance de comprar. Só de fazer essa separação e essa organização do tempo dele, ele já começa a vender mais também. Tá? Revisar os roteiros de abordagem por fase, isso é muito importante também. Você olhar aquele mapeamento que você fez e assim, como é que a gente gostaria, ou qual que seria o jeito ideal do vendedor atender esse cliente nessa fase? E nessa fase, qual que seria o jeito ideal? Quando você faz isso, você começa a pensar na melhor forma de fazer, no ideal. Cara, isso é muito legal que você começa a melhorar o seu método de vendas. Isso eu acho fantástico. Também traz muita melhoria e muito aumento de resultado. Tá? A parte 7, a dica 7 aqui que eu deixaria para vocês, que é a ação prática número 7, é munir o vendedor com conteúdo pronto para ele vender. Tá? A gente chama isso em inglês de Sales Enablement, que é uma coisa um pouco nova
aí assim, pelo menos no Brasil, que é você dar ferramentas para o vendedor ele ser mais produtivo. Que ferramentas são essas, André? Pode ser treinamento, pode ser uma explicação, vamos dizer, no lugar do vendedor explicar um conceito super complexo, ele pode ter um videozinho que ele pode mandar para o cliente, entendeu? Ele pode ter um folder que ele pode mandar para o cliente. Esse tipo de coisa eu considero muito interessante porque ele faz com que o vendedor ele seja mais produtivo. Consequentemente, você acaba gastando menos por vendedor, né? E ganhando mais também, porque ele começa a vender mais. Você pode ter menos vendedores para atender mais clientes. Então, eu considero que essa ação de dar o conteúdo pronto para o vendedor, aproveitar, não esperar que o vendedor tire da cartola os conteúdos ou as apresentações, eu considero que é uma coisa muito importante também para você conseguir crescer durante a pandemia. Ação prática número 8. Medir e melhorar as etapas do processo, tá? Para isso, pessoal, você vai precisar de um CRM, tá? Então você vai precisar colocar um CRM e medir o que está acontecendo nas etapas, configurar esse CRM e começar a medir. Então você vai começar a ver quantos leads morrem em cada etapa, né? Não fecham, ou qual etapa eles não fecham, por quais motivos eles não fecham, quais são essas perdas, quais são os nossos pontos aqui que a gente chama de gargalo, onde é que os leads estão travando, por quê? E você começa a ter uma postura de, o que a gente poderia fazer de diferente para mudar esse cenário? Por exemplo, você começa a fazer um brainstorm de possíveis ações e começa a testar essas ações. E você vai começar a ver se traz diferença no número, né? Se funcionou, você dobra a aposta. Se não funcionou, você volta ao que era antes, tá? Então essa seria a ação aí, a ação concreta número 8. E eu considero, se você fizer isso por um ano, não tem como você não melhorar o seu processo comercial. Não tem como. Se você buscar ativamente melhorar o seu processo comercial durante um ano, todo mês, toda semana, não tem como você não melhorar em alguma coisa, tá? Então é muito importante a gente fazer isso também. A ação prática número 9 é a gente começar a analisar a nossa base de cliente. Eu vejo muita gente que quer só vender e esquece que já tem uma base de cliente consolidada e que poderia vender para essa base outros produtos, outros serviços, né? Poderia vender, poderia pedir indicação, poderia gravar, fazer caso de sucesso. Cara, caso de sucesso é um negócio que ajuda muito a vender. O vendedor, ele ama caso de sucesso. Então você pode pegar a sua base de cliente, aqueles clientes que que estão satisfeitos com o seu trabalho, seu serviço, e você pode fazer caso de sucesso com eles, né? Você também pode tentar achar, no lugar de vender produtos novos, você pode tentar achar oportunidades de expansão na sua base de cliente. O que você poderia vender para esse cliente, ou poderia oferecer, agregar de valor no seu serviço, que faria com que ele pagasse mais para você, né? Então, essa análise da base de cliente eu considero que seja uma ação prática, super prática, que você pode pegar, fazer e você provavelmente vai ter chance de crescer na pandemia fazendo isso, tá? Vender mais para sua base de clientes, tá? A nossa 10ª e última ação concreta é buscar ajuda externa. Quando eu falo buscar ajuda externa, tudo isso que eu falei aqui, esses 9 pontos, às vezes, quando você está no meio do furacão, você não consegue ver, tá ligado? Isso acontece até com a gente, que é uma empresa de consultoria. Às vezes a gente precisa falar com alguém de fora para a gente tomar a nossa decisão. Então isso é normal, não é porque a gente tem um conhecimento técnico em vendas que vamos dizer, a gente estuda muito, é considerado acima da média, né? Eu considero acima da média, que uma pessoa que não estuda tanto, não é que a gente não precisa de ajuda, é claro que a gente precisa de ajuda, e a gente continua estudando. Como é que a gente faz isso? Livro, curso, mentoria, consultoria, né? Independente da forma que você se adapta melhor e que você vai conseguir aprender uma coisa diferente para fazer, ou ter uma visão diferente de fazer alguma coisa que pode revolucionar o teu negócio, independente da forma, eu considero que você faça, entendeu? E se você conseguir essa ajuda externa, né, independente, você vai começar a ter mais ideias de coisas que você pode fazer diferente ali. E, gente, especialmente assim, tem tema que não é interessante, entendeu? E eu vejo muita gente querendo se aprofundar em temas que a pessoa não tem interesse, sabe? Só para economizar ou para acabar gastando um pouquinho menos e tal. Só que você acaba perdendo seu tempo e acaba que você não tem aquele, vamos dizer assim, aquele conhecimento top, o que está o mais moderno. Você não tem, porque você levaria muito tempo para estudar isso, sabe? E acaba sendo barato, é uma economia besta, assim. Então eu acho que às vezes buscar uma ajuda externa ou se autodesenvolver, dependendo se você gosta daquilo, se desenvolver é a melhor. Mas se você não gosta, buscar uma ajuda externa provavelmente vai ser o melhor caminho, tá? Então, essas foram as 10 dicas, tá? As 10 ações práticas para destravar o crescimento na pandemia, beleza? E quem quiser fazer pergunta, deixa a pergunta aí no comentário que a gente responde depois, ou via um stories, ou até fazendo um outro vídeo para responder, tá bom? Pessoal, é isso, chegamos ao fim que seria uma live, mas
desse nosso vídeo, que são as 10 ações práticas para crescer mesmo na pandemia. Espero que tenha ajudado vocês e tamo junto. Contem com a Estúdio Vendas se vocês quiserem de ajuda externa também para destravar o crescimento de vocês, tá bom? Um abração, boa semana para todos vocês e até a próxima.